O negócio é o seguinte, Brasileirão chegou ao fim e, como sempre, quando o Brasileirão acaba, o que todo mundo faz? A seleção do campeonato. A gente tem lá a seleção da Bola de Prata da ESPN, tem a seleção da CBF, os jornalistas fazem as suas seleções e é óbvio que eu também vou fazer a minha, né? Que provavelmente vai ser a mais coerente e sensata de todas que tu vai ver, né? E para fazer isso eu vou usar aqui o programinha que o GE disponibiliza todo final de ano, que a gente consegue montar aqui uma seleção. É muito legal, é muito bonita a arte que eles fazem, né? Eles usam aqui o cartunista Mário Alberto, que ele faz as caricaturas dos jogadores para montar aqui na seleção. Então, sem enrolação, vamos começar aqui a nossa seleção. Primeiro a gente tem que escolher um esquema tático. Eu acho que eu vou num 4-4-2, né? 4 meio-campistas, ou eu vou num 4-3-3? Vamos num 4-4-2 clássico. Depois eu vejo se eu mudo, tá? Mas vamos começar aqui. Começar com o goleiro. Temos aqui João Ricardo e Hugo Souza. Olha, eu acho que é um duelo bem equilibrado. Se a gente for analisar o quesito conquista, o John foi campeão e larga na frente. Mas eu acho que, se a gente for analisar o protagonismo e atuação individual, eu acho que fica mais entre João Ricardo e Hugo Souza. Mas como o Hugo Souza não fez o campeonato de ponta a ponta, eu acho que eu vou de João Ricardo, porque eu acho que ele foi o mais regular e eu acho que ele foi mais protagonista para o Fortaleza do que o John foi para o Botafogo. Então eu vou de João Ricardo, o primeiro aqui da seleção do campeonato, a minha seleção, né? Lateral direito, a gente tem aqui 3 jogadores, o William do Cruzeiro, o Wesley Capacete do Flamengo e o até então volante que estava improvisado como lateral e agora se firmou de vez na posição, o Bruno Gomes do Inter, né? Aqui eu acho que é uma posição, talvez um ponto baixo da seleção. Não que sejam maus jogadores, mas eu acho que nenhum deles fez um campeonato extremamente irregular, né? Por exemplo, se a gente for pegar o William, ele fez um baita primeiro turno, mas o segundo turno não foi tão bom. O Wesley foi o contrário. O primeiro turno dele foi ruim e o segundo turno, principalmente ali depois que o Felipe Luiz chegou, foi muito bom. O Bruno Gomes foi reserva praticamente um turno inteiro, depois que o Bustos foi vendido para o River Plate. Ele foi improvisado como lateral, depois foi ganhando confiança, foi se firmando e fechou o ano muito bem. Assim, entre os 3, eu ainda vou ficar com o William, porque eu acho que entre os 3, se a gente for pegar um desempenho geral, eu acho que o William foi melhor por mais tempo. Eu sei que a imagem recente é aquela que fica mais marcada, né? Então todo mundo tem fresco na memória o Wesley. Só que o Wesley, cara, até chegar o Felipe Luiz, que foi há 2 meses atrás, o Wesley era extremamente contestado e não era nem titular absoluto. Então por isso que eu vou de William. Zagueiros aqui, temos Bastos e Barbosa do Botafogo, o Vitão do Inter, Léo Ortiz do Flamengo, Gustavo Gomes do Palmeiras e o Kusevich do Fortaleza. Olha só, dos 6 jogadores temos 4 estrangeiros. Para mim é Bastos, esse aqui para mim não tem nem dúvidas, para mim foi o melhor zagueiro do campeonato. E o parceiro dele, confesso que eu tô na dúvida entre Barbosa e Gustavo Gomes. Mas eu acho que o Barbosa, no final das contas, acabou jogando mais bola e o título também pesou, né? Eu vou de Barbosa. Lateral esquerdo, a gente tem aqui Guilherme Arana. Guilherme Arana, isso aqui foi puro carteiraço, né? Foi só pelo hype, pelo nome que ele tem, né? Porque vamos ser sinceros, né? O Campeonato Brasileiro do Arana foi uma vergonha. Tinha que ter colocado aqui o Alex Telles, ou talvez o Cuiabano. Mas o Arana, nossa senhora, aqui foram mal demais. O outro aqui é o Bernabé do Inter e o Lucas Esteves do Vitória. Eu acho que a lateral esquerda é a posição onde eu mais vi uma unanimidade para escolher o jogador, né? Aqui não tem muito o que discutir, né? É Bernabé por muito. E assim, o Bernabé jogou muito, ele jogou praticamente só o segundo turno, porque até então ele era a reserva do René, enquanto o Kudê estava no Inter. Mas depois que ele assumiu a titularidade,
jogou muito, foi protagonista do Inter em muitos jogos, justo aqui a seleção do campeonato para o Bernabéu. Mas vamos ser sinceros, né? Se o Bernabéu não tivesse aparecido e tivesse jogado muito, quem que seria o lateral esquerdo do campeonato? Não tem, cara. É o Bernabéu só. Tu vai pegar no Botafogo o Alex Telles. Jogou bem, jogou, mas foram... ele não teve nenhum turno inteiro jogando. O Cuiabano também. Foi bem, começou muito bem, mas depois foi pro banco, teve altos e baixos. A lateral esquerda é uma posição que o futebol brasileiro tá bem carente, né? E o Bernabéu... pena que o Bernabéu é argentino, né? Se fosse brasileiro, talvez podia até ser convocado, né? Enfim, vamos seguir aqui. Temos o nosso volante. Aqui temos 3 bons nomes, né? Assim, um eu já vou descartar, que é o Aníbal Moreno do Palmeiras. Jogou bem, mas eu acho que ele fica abaixo de Gregory e Gerson. Assim, o Gregory tem aquele peso por ter jogado no time que foi campeão. E jogou muito bem também. Nos momentos decisivos ele foi importante, fazendo gols, né? O jogo contra o Palmeiras ele fez gol. Se não me engano, ele fez gol também agora na última rodada. Jogador muito importante, muito regular durante o campeonato. Mas eu vou de Gerson porque eu acho que ele foi mais protagonista no Flamengo. Eu acho que ele contribuiu mais. Aquilo que o Gregory contribuiu taticamente e defensivamente, o Gerson fez também. E fez mais porque ele atuou em diversos setores do campo, foi armador, em momentos foi segundo volante, quando tinha que jogar pelo lado jogava também, foi um jogador muito completo e para mim foi o melhor jogador do Flamengo na temporada. Eu vou de Gerson. Agora a gente tem aqui o trio de meio campistas, o 4-4-2 então é com 3 meias, né? Eu achei que ia ser com 2 volantes e 2 meias, mas não, foi 3 meias, cara, então eu acho que eu vou acabar, deixa eu ver quem são os meias, tá. Aqui estava a minha dúvida. Eu queria que fosse 2 volantes, porque eu queria botar o Marlon Freitas, mas eu vi que eles colocaram ele como meia, que eu acho que é errado. O Marlon Freitas claramente é volante. Mas para mim, vai estar na seleção do campeonato. Mereceu demais essa temporada que o Botafogo teve. O Marlon Freitas foi muito merecedor de estar junto nesse grupo. Um jogador que foi muito contestado e sofreu bastante na temporada passada. Foi resiliente, deu a volta por cima. E hoje está justamente sendo celebrado, jogou muito o Marlon Freitas, não à toa que era uma das principais lideranças do time do Botafogo. Os meias aqui, já botei o Alan Patrick sem querer, não, tira, não é você Alan Patrick. Temos aqui Matheus Pereira, Rodrigo Garro, Alan Patrick, Rafael Veiga e Lucas Moura. Já vou adiantar aqui, Lucas Moura não vai entrar, Rafael Veiga também não vai entrar, por mais que ele tenha tido bons números, eu acho que bola jogada ele não foi um dos melhores. E aí a gente tem 2 vagas para 3 jogadores, né? A gente tem Matheus Pereira, Garro e Alan Patrick. O Matheus Pereira vai na mesma linha do William, um baita primeiro turno. Se a gente fizer essa seleção do primeiro turno, com certeza o Matheus Pereira estaria nela. O Alan Patrick, o primeiro turno dele não foi tão bom, ele sofreu com lesões e sofreu também com a má fase do Inter. Depois que o Roger assumiu e ele voltou de lesão, ele jogou muito. Para mim, se fosse fazer uma seleção do segundo turno, o Alan Patrick estaria nela. Mas como é a seleção do campeonato, quem vai estar nela é Rodrigo Garro, regular de ponta a ponta, jogador que jogou bem todo o campeonato, mesmo nos momentos que o Corinthians não estava jogando nada, estava lá afundado no Z4. Ele era um dos únicos que conseguia se destacar, conseguia jogar um bom futebol, e depois que o time cresceu de desempenho, ele deslanchou de vez e merecidamente tá sendo bastante celebrado e bastante comemorado pela torcida corintiana e admirado por praticamente todos os torcedores de futebol do Brasil todo. Eu duvido que você que não torce pro Corinthians não ia querer ter um cara como o Rodrigo Garro no time. Um meia que, além de fazer a parte da criação e da finalização de jogadas, também ajuda na marcação, recomposição. Um cara completo é Rodrigo Garro. Aqui eu vou mudar o esquema, tá? Analisando aqui os nomes, eu acho que eu vou ter que partir para um 4-3-3. Então a gente vai botar aqui de volta Marlon Freitas e o Garro. E agora sobraram 3 vagas para os atacantes. Quem serão os meus atacantes? Vamos ver quais são as opções. O ataque tem mais opções, tem 9 opções.
Temos aqui Luiz Henrique, Estevão, Yuri Alberto, Wesley do Inter, Alejandro do Vitória, o Savarino e a moto passando aqui para incomodar. Hulk? Pô, aí deram uma forçada de novo, né? Forçaram no Arana e agora estão forçando no Hulk também, né? Pô, o Galo brigou para não cair até a última rodada. O Hulk não estava plenamente fisicamente nesse Campeonato Brasileiro, não jogou a maioria dos jogos, foi poupado em muitos jogos, até teve bom número ali de gols, mas cara, Hulk na seleção do campeonato tá de sacanagem, né? Não dá pra colocar o Hulk aqui entre os 9 atacantes do campeonato, né? Piada isso aqui. O Pedro, que infelizmente se lesionou, né? Se ele tivesse jogado todo o campeonato, com certeza ele teria sido artilheiro disparado. Ele jogou praticamente só meio campeonato e mesmo assim ficou ali perto da artilharia. E se tivesse jogado todo o campeonato, seria o artilheiro e eu acho que brigaria para ser o craque do campeonato. Infelizmente lesionou. E o Lucero do Fortaleza aqui também, que fez um campeonato bastante regular. Para mim aqui, uma das unanimidades é o Estevão do Palmeiras. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras no campeonato. Eu acho que se não fosse ele, o Palmeiras não teria brigado pelo título. Jogador que assumiu a responsabilidade em vários momentos e mesmo sendo tão jovem, ele foi protagonista num campeonato que até pouco tempo também ele estava brigando por artilharia, foi um dos jogadores que mais teve participações em gols. O que o pessoal pega um pouquinho no pé do Estevão é que ele não foi tão bem contra os times do G4, né? Não só ele, como o Palmeiras como um todo, não ganhou nenhum jogo dos times ali do pelotão de cima e o Estevão também acabou não conseguindo marcar gols nesses times, né? Isso acabou ficando um pouquinho marcado para ele. Mas isso não tira em nada o mérito dele de ter jogado tão bem o campeonato. Para mim, vai entrar na minha seleção. O outro aqui que eu vou colocar na minha seleção, eu vou ter que colocar o Savarino. Para mim, se tratando de Campeonato Brasileiro, talvez ele tenha sido o jogador mais regular do Botafogo. E foi muito bem em momentos decisivos, né? Ele fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Inter aqui no Beira-Rio, um jogo que foi chave para esse título do Botafogo. Jogador que foi muito regular e nos momentos decisivos cresceu bastante também. E para fechar aqui, quem vai ser o meu terceiro atacante? Eu vou colocar talvez um dos artilheiros, Yuri Alberto ou Alejandro. Não vou colocar. Por quê? Cara, eu sei que para alguns é regra que o artilheiro do campeonato tem que estar na seleção, mas eu não acho isso, porque se a gente fosse tratar isso como regra, por exemplo, o Brasileirão 2016 teve o William Potker como centroavante. E aí, William Potker foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2016? Claro que não, né? E não só não foi, como depois se provou ser um bagre completo. Sei muito bem, porque eu sou colorado. O Inter conseguiu contratar o William Potker e ele flopou, não jogou nada no meu Colorado. E foi artilheiro do campeonato. Então, ser artilheiro é importante? É. Mas não significa que tem que ser o craque do campeonato, tem que estar na seleção. Por isso que nem Alejandro e nem Yuri Alberto vão estar na minha seleção. E também porque eles não foram regulares no campeonato. O primeiro turno, tanto do Alejandro quanto do Yuri Alberto, não foi bom, cara. Eles deslancharam mesmo no segundo turno, principalmente o Alejandro no segundo turno, depois que chegou o Carpini deslanchou. E o Yuri Alberto também, a maioria dos gols dele foram nessa reta final ali, nessa arrancada final do Corinthians. Então, eles não vão entrar na minha seleção. O Pedro, se não tivesse lesionado, entraria certamente. Mas como ele se lesionou e jogou só metade do campeonato, eu acho que eu não vou colocar ele. Lucero, não vou colocar. Hulk, eu já falei que é uma piada, tá aqui, então não vou colocar também. O Wesley foi muito regular, para mim foi o jogador mais regular do Inter no campeonato, mas também não vai entrar. Quem vai fechar aqui o meu 11 titular vai ser o Luiz Henrique do Botafogo. Para mim, um jogador que foi muito bem na temporada. Eu acho que ele foi até melhor na Libertadores do que no Brasileiro, mas no Brasileiro ele também foi importante. Acho que o primeiro turno dele foi muito bom, depois ele caiu um pouquinho de rendimento. Assim, não acho que ele tenha sido o melhor jogador do Botafogo. Eu acho que Savarino, Marlon e até os dois zagueiros foram melhores que eles. Melhores que o Luiz Henrique no Brasileiro. Para mim, na Libertadores ele foi o melhor jogador, mas no Brasileiro eu acho que teve alguns que foram melhor. Mas mesmo assim, ele vai entrar na minha seleção do campeonato.
E agora, para fechar o treinador, não tem muita discussão, né? Roger Machado, baita trabalho? Baita trabalho, tanto no Inter quanto no Juventude. Vojvoda, baita trabalho? Baita trabalho. Fortaleza, no G4, um time lá do Nordeste que tem que fazer muitas viagens, elenco não tão badalado, um time que luta sempre contra o eixo. É difícil fazer o que o Vojvoda faz no Fortaleza? É difícil, baita trabalho. Mas, para mim, o treinador do campeonato é, sim, Arthur Jorge, que soube administrar muito bem as várias competições que o Botafogo jogou e foi, por exemplo, na Libertadores foi até a final. Ele conseguiu fazer bem essa administração, fez um baita primeiro turno, no segundo turno também arrancando muitos bons resultados. Quando parecia que o time ia começar a patinar, começou a vir aquele medo de repetir o que aconteceu ano passado. Ele conseguiu segurar as pontas, conseguiu manter o elenco calmo, tranquilo, para não perder o foco, não ficar com medo de talvez perder outro título. Conseguiu ali segurar tudo e nos momentos chaves, como por exemplo no jogo contra o Palmeiras no Allianz, que foi praticamente o jogo que definiu o campeonato, ele foi muito bem taticamente, armou muito bem a equipe e depois colheu os frutos sendo campeão. O treinador do campeonato para mim é Arthur Jorge. Então fechou assim a minha seleção do Campeonato Brasileiro. Acabei optando pelo 4-3-3 e ficou assim. O goleiro é o João Ricardo do Fortaleza, na lateral temos o William do Cruzeiro, a dupla de zaga é a zaga do Botafogo, o angolano Bastos e o Barbosa, o lateral esquerdo é o Santiago Bernabei, na verdade é Alexandre Bernabei, é só uma piada com o nome do estádio do Real Madrid, do Internacional, Gerson do Flamengo, Marlon Freitas do Botafogo, eles formam a dupla de volantes. O nosso camisa 10 vai ser o Rodrigo Garro, que tá com uma cara de retardado nessa charge. Na verdade todo mundo tá, né? Mas o Garro ficou feio aqui nessa bagaça. Na ponta direita vamos ter o Estevão do Palmeiras. Na ponta esquerda, Luiz Henrique. E um falso 9 ali, a gente pode botar o Savarino. Na verdade ficou meio estranha essa seleção, né? Taticamente ela não encaixa tão bem, porque eu acho que o Savarino erraram em colocar ele como atacante, mas tudo bem. Mas aqui eu acho que o funcionamento tático é o de menos. O que importa é que, pra mim, esses aqui foram os jogadores que mais jogaram bola no Brasileirão. E por isso que eles estão na minha seleção. Caramba, como eu demorei pra fazer um videozinho escolhendo 11 jogadores, né? Como eu gosto de falar, meu Deus do céu. Mas então foi isso. Se tu gostou do vídeo, comenta aí o que tu achou da seleção, corneta o que tu quiser cornetar, se tu acha que eu vacilei em deixar alguém de fora, ou se tu acha que alguém que eu coloquei na seleção eu não devia ter colocado, comenta aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, valeu!